Eu sou Anderson Jardim e esse é o Pode Avivar, seu podcast que vem contando os passos dos avivamentos. No episódio de hoje, nós contaremos os passos do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa foi, sem dúvida, um dos maiores eventos da história da igreja. Naquele grande galpão, simples, humilde, foi deixado de lado a segregação racial, a divisão de classes, foi deixado de lado as opiniões divergentes teologicamente. Ali só havia um objetivo: buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ali naquele lugar podia-se notar um pastor simples cujo nome era William Seymour, um filho de ex-escravos que tomava 2 caixotes de madeira e ia para o púlpito da igreja, sentava-se sobre um e punha a cabeça no outro e começava a orar e clamar, pedindo: Espírito Santo, batiza, 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 batiza. Espírito Santo, enche com teu fogo essa igreja, enche com teu fogo, enche com teu fogo e batiza essas pessoas, batiza essas pessoas. Aquela oração simples e singela daquele homem simples começou a acender uma chama dentro daquele galpão que não parou até hoje. Mas para entendermos melhor essa história, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Todo esse avivamento começou quando um homem chamado Charles Parham fundou uma escola bíblica e começou a ensinar sobre o batismo do Espírito Santo. Entre seus alunos estava aquele homem chamado William Seymour. E William Seymour, devido às questões de segregação racial, embora estivesse escrito naquela escola, ele teve que assistir todas as aulas do corredor e ele não foi permitido receber oração e nem orar pelos demais alunos. Mas mesmo assim, a mensagem ensinada naquela escola sobre o batismo do Espírito Santo, ela queimou no coração de William Seymour. Quando terminou as aulas, ele foi convidado por uma igreja local para ministrar na cidade de Los Angeles. E quando ele começou a pregar naquela igreja, ele pregou sobre o batismo do Espírito Santo e o dom de línguas. Seymour logo foi excluído daquela igreja também. Agora estava sozinho, numa cidade diferente da sua, na grande cidade de Los Angeles. Não tinha sustento financeiro e nem a passagem para voltar para Houston, que era a sua cidade natal. Seymour então foi hospedado por Edward Lee, o membro da igreja que tinha excluído Seymour. Mais tarde, Richard Ashbury também convidou Seymour para estar na sua casa. Seymour ficou em oração e começou a aumentar seu tempo diário de oração para 7 horas por dia, pedindo que Deus desse aquilo que Parham pregou sobre o batismo do Espírito Santo. Uma reunião de oração começou na casa da família Ashbury, na rua Bonnie Brae, número 214. O grupo levantou uma oferta para poder trazer a irmã Lucy Farrell, amiga de Seymour, que já tinha recebido o batismo no Espírito Santo na cidade de Houston. Quando ela chegou, Farrell orou por Edward Lee e ele caiu no chão e começou a falar em línguas. Naquela mesma noite, 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu na reunião de oração na rua Bonnie Brae, e a maioria das pessoas presentes começaram a falar em línguas. Jenny Moore, que mais tarde se casou com William Seymour, começou a cantar e tocar piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar. O Espírito Santo veio sobre aquela jovem e capacitou ela instantaneamente com um dom para cantar e tocar piano. A partir dessa noite, a casa na rua Bonnie Brae ficou lotada com pessoas buscando o batismo no Espírito Santo. Dentro de poucos dias, o próprio Seymour também recebeu o batismo e o dom de línguas. Uma testemunha das reuniões na rua Bonnie Brae disse: Eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíam no chão debaixo do poder de Deus, e a cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá e até as fundações da casa cederam, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias,
havia muitas pessoas que receberam o batismo. Os doentes foram curados e os pecadores foram salvos assim que eles entraram. Sabendo que a casa na rua Bonnie Brae estava ficando pequena demais para as multidões, Seymour e outros procuraram um lugar para se reunir. Eles acharam um prédio na rua Azusa, número 312, que tinha sido uma igreja metodista, mas que depois foi danificado no incêndio e foi utilizado como um estábulo de cavalos e depósito. Depois de tirar os escombros e construir um púlpito de 2 caixas de madeira e bancos de tábuas, o primeiro culto foi realizado na rua Azusa no dia 14 de abril de 1906. Muitos cristãos na cidade de Los Angeles e cidades vizinhas já estavam esperando por um avivamento. Frank Blatterman e outros estiveram pregando e intercedendo por um avivamento como aquilo que Deus estava derramando sobre o país de Gales. Num folheto escrito em novembro de 1905, Blatterman escreveu: "A correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. O espírito de avivamento está chegando, dirigido pelo sopro de Deus. O Espírito Santo, as nuvens estão se juntando rapidamente, carregadas com uma poderosa chuva, cuja precipitação demorará apenas um pouco mais." Heróis se levantaram da poeira, da obscuridade, das circunstâncias desprezadas, cujos nomes serão escritos nas páginas eternas da fama celestial. O Espírito está pairando novamente sobre a nossa terra, como no amanhecer, na criação, e o decreto de Deus saía: haja luz. O pastor da primeira igreja batista, Joseph Smalley, visitou o avivamento em Gales, e reuniões de avivamento continuaram para alguns meses na sua igreja, até que ele foi demitido pela liderança. Blatterman escreveu e recebeu cartas de Evan Roberts, o líder do avivamento de Gales, mas o avivamento começou com um pequeno grupo de oração dirigido por William Seymour. Depois de visitar a reunião na rua Bonnie Brae, Blatterman escreveu: "Havia um espírito geral de humildade manifesto naquela reunião. Eles estavam apaixonados por Deus. Evidentemente o Senhor tinha achado a pequena companhia ao lado de fora, como sempre, através de quem ele poderia operar. Não havia uma missão no país onde isso poderia ser feito. Todas estavam nas mãos dos homens. O Espírito não pôde operar. Outros, mais pretensiosos, tinham falhado. Aquilo que é estimado por homem foi passado mais uma vez, e o Espírito nasceu novamente num estábulo humilde, por fora dos estabelecimentos eclesiásticos, como sempre. Naquele lugar simples havia uma chama queimando." Interesses nas reuniões da rua Azusa aumentaram muito depois do terrível terremoto no dia 18 de abril, que destruiu a cidade vizinha de São Francisco. Duras críticas das reuniões nos jornais da cidade também ajudaram a espalhar a notícia do avivamento. Como no avivamento de Gales, as reuniões não foram dirigidas de acordo com uma programação, mas foram compostas de orações, testemunhos, cânticos espontâneos. No Jornal da Missão, também chamado The Apostólico FET, temos a seguinte descrição dos cultos: "As reuniões foram transferidas para a rua Azusa e desde então as multidões estão vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 ou 22 horas. Às vezes vão até as 2, 3 horas da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. As pessoas estão buscando no altar 3 vezes por dia, e fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com outros que estão chegando buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todos os tipos de enfermidade. Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para campos missionários com dom de línguas. Estamos buscando mais do poder de Deus." Frank Blatterman também escreveu sobre os cultos da rua Azusa. O irmão Seymour normalmente se sentou atrás de 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele acostumava manter sua cabeça dentro da caixa de cima durante a reunião em oração. Não havia nenhum orgulho lá. Os cultos continuavam quase sem parar. Almas sedentas poderiam ser encontradas debaixo do poder quase qualquer hora da noite ou do dia.
O lugar nunca estava fechado nem vazio. As pessoas vieram para conhecer a Deus. Ele sempre estava lá. Consequentemente, foi uma reunião contínua. A reunião não dependeu do líder humano. Naquele velho prédio, com suas vigas baixas e chão de barro, Deus despedaçou homens e mulheres fortes e os juntou novamente para a sua glória. Era um processo tremendo de revisão. O orgulho e a autoasserção, o ego e a autoestima não podiam sobreviver lá. O ego religioso pregou seu próprio sermão funerário rapidamente. Nenhum assunto ou sermão foi anunciado de antemão, e não houve nenhum pregador especial por tal hora. Ninguém soube o que poderia acontecer, o que Deus faria. Tudo foi espontâneo, ordenado pelo Espírito Santo. Nós quisemos ouvir de Deus, através de qualquer um que Ele poderia usar para falar. Nós tivemos um episódio onde nenhum respeito das pessoas, o rico e educado foi igual ao pobre e ignorante. Encontrou uma morte muito mais difícil para morrer. Nós reconhecemos somente a Deus e só a Ele dávamos glória. Todos foram iguais. Nenhuma carne poderia se gloriar na presença dele. Ele não pôde usar o opinático, e essas foram reuniões do Espírito Santo de Deus, conduzidas por Deus. Teve que começar num ambiente pobre, humilde, para manter o elemento egoísta, humano, ao lado de fora. Todos entraram juntos, em humildade, aos pés dele. Notícias sobre as reuniões na Rua Azusa começaram a se espalhar, e multidões vieram para poder experimentar aquilo que estava acontecendo. Além daqueles que vieram dos Estados Unidos e do Canadá, missionários em outros países ouviram sobre o avivamento e visitaram a humildade daquela missão. A mensagem e a experiência pentecostal foi levada para as nações. Novas missões e igrejas pentecostais foram estabelecidas. Em algumas denominações, a santidade se tornaram igrejas pentecostais. E em apenas 2 anos, o movimento foi estabelecido em 50 nações, em todas as cidades nos Estados Unidos, com mais de 3.000 habitantes. A influência da missão da Rua Azusa começou a diminuir à medida que outras missões e igrejas abraçaram a mensagem e a experiência do batismo do Espírito Santo. Em 1906, Charles Parham visitou a missão e acabou gerando uma divisão e estabelecimento de uma nova missão rival. Parham não se conformava com a integração racial do movimento e criticou as manifestações que ele viu nas reuniões. Em setembro de 1906, a missão da Rua Azusa lançou o jornal The Apostolic Faith, que foi muito usado para espalhar a mensagem pentecostal, e continuou até maio de 1908, quando a mala direta do jornal foi indevidamente transferida para a cidade de Portland, e assim efetivamente isolando a missão dos seus mantenedores. O avivamento da Rua Azusa durou apenas 3 anos, mas foi instrumental na criação do movimento pentecostal, que é o maior segmento da igreja evangélica hoje. William Durham recebeu seu batismo no Espírito Santo em Azusa, formando missionários na sua igreja em Chicago, como Aim Bell, fundador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, e Luigi Francisco, fundador da Congregação Cristã no Brasil. Esses são apenas uns frutos daquele que foi um dos maiores moveres da história da igreja cristã até hoje. Eu creio que hoje em dia ainda Deus está procurando homens como William Seymour, homens simples, dispostos a se despir de toda a vaidade, de todo orgulho, e a se colocarem nas mãos de Deus para desaparecerem durante as reuniões, para que a glória de Deus tome conta de toda a reunião. E se você é um desses homens, se você é uma mulher que tem fome e sede por Deus, onde você estiver mesmo, feche seus olhos e peça para que, da mesma maneira que Deus visitou Azusa, visite a tua vida e que traga, como trouxe sobre Seymour, a plenitude do seu Espírito sobre ti. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e leve essa mensagem para mais pessoas. Deus abençoe você, e esse foi mais um Pode Avivar.